Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Determine o termo geral da sequência 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 e por aí vai. Começando com n igual a 1, determine se a sequência converge e, se isso acontecer, calcule seu limite. Muito bem, observando individualmente a nossa sequência, em que nós temos 1/2. Na sequência, 3/4. Em seguida, 5/6. E o próximo termo, dado por 7/8. Este olhar individual será realizado inicialmente no numerador. Veja só, no numerador nós temos 1 no primeiro termo, 3 no segundo termo, 5 no terceiro termo, 7 no quarto termo. Podemos perceber então que, observando apenas o numerador, então vamos escrever aqui numerador, nós teremos os números 1, 3, 5, 7, que compõem esta parte da fração. E estes números aqui estão em progressão aritmética de razão 2. Veja só, 1 mais 2, 3, 3 mais 2, 5, 5 mais 2, 7 e por aí vai. Isso significa, então, que podemos utilizar o termo geral de uma PA para nos auxiliar, em que a n é igual a A1 mais a razão e que multiplica n menos 1. A n será o nosso termo geral. A1 é o primeiro termo, ou seja, o número 1, mais a razão, que já sabemos aqui ser dado pelo número 2, e que multiplica n menos 1. Então, este AN vai ser dado por 1 mais 2 vezes n, 2n. 2 vezes 1, menos 2. Então, o AN será representado por 2n's. E menos 2 mais 1 será menos 1. Logo, podemos perceber que, no numerador, o termo geral pode ser expresso por 2n menos 1. Agora, vamos realizar o mesmo olhar para o denominador. Então, vamos destacar isso aqui, ó. O denominador. No denominador, nós vamos ver que o número 2 está presente, o número 4 é o próximo termo, o número 6 é o seguinte, o número 8 é o da sequência e por aí vai. Também é possível de constatar que no denominador nós temos uma PA, uma progressão aritmética, cuja razão também é dada pelo número 2. Veja só, 2 mais 2 é 4, 4 mais 2 é 6, 6 mais 2 é 8, e assim sucessivamente. O mesmo termo geral utilizado para pensar no numerador, vamos utilizar agora no denominador, em que vamos chamar de AN também. O AN vai ser dado por A1, e o primeiro termo é o número 2, mais a razão, que é 2 também, e que multiplica n menos 1. Em seguida, simplificando isso que for possível, este AN vai ser dado por 2 mais 2 vezes n, 2n. E 2 vezes menos 1, menos 2. Simplificando 2 com menos 2. Então, no denominador, nós temos uma expressão que pode ser bem representada por 2n. Mas veja só, nós não temos só numerador, só denominador. Então, nós vamos destacar aqui o termo geral de toda a sequência. Vamos colocar isso aqui entre chaves, podendo ser representada pelo termo geral individual do numerador, que já encontramos, ou 2n menos 1. E dividido pelo termo geral do denominador, que também já determinamos, que é 2n. Como aqui é dado que inicia no número 1, nesta notação nós vamos colocar então aqui como índice o n iniciando no número 1, e indo até o infinito positivo. Então, agora nós conseguimos estabelecer aquilo que foi solicitado em termos, em partes, na questão, no enunciado da questão. Ou seja, nós determinamos o termo geral,
Não só de um e não só do outro, não só do numerador e não só do denominador, mas de toda a sequência. Se fizermos um teste, vamos verificar que esta sequência dada na questão, no enunciado da questão, obedece justamente a este termo geral que determinamos. E eu deixo essa verificação para que você realize. E agora nós vamos em busca da convergência desta série, calculando inicialmente o seu limite. Para isso, então, nós vamos dizer que o limite, e nós temos o termo geral, recém-determinado, 2n menos 1 dividido por 2 vezes n, com o n tendendo ao infinito positivo. E assim sendo, nós agora faremos assim, nós vamos dividir tanto o numerador como o denominador por n. Como consequência, o limite para n tendendo ao infinito vai ser dado por 2n menos 1, então 2n menos 1 sobre o n. E no denominador, 2n sobre n. Procedendo aqui às simplificações que forem possíveis, o nosso limite vai ser expresso para um n tendendo a infinito. E nós vamos ter aqui ainda no numerador a possibilidade de separação dessas frações, em que 2n será dividido por n. Então está aqui. E menos 1 sobre n. No denominador, 2n divide por n vai nos levar simplesmente ao número 2. Agora, simplificando mais um pouquinho, o limite para n tendendo ao infinito nos levará a... Nós temos 2n dividido por n, resultará no número 2, menos 1 sobre n, e dividido por 2. Agora nós vamos aplicar neste limite algumas das propriedades válidas para os limites. Por exemplo, nós temos o limite do quociente como sendo o quociente entre limites, ou seja, podemos separar aqui esta fração em termos de limite. E nós temos o numerador, o limite de uma diferença de duas funções que pode ser escrito como sendo o limite das diferenças, ou a diferença entre os limites dessas funções. Na prática, nós vamos fazer assim. Então, começando. Vamos começar pelo denominador. Nós vamos ter o limite só do número 2, com o n tendendo ao infinito, positivo. E no numerador, nós vamos ter o limite do número 2 menos o limite de 1 sobre n. E nesse caso, os dois limites tendem ao infinito. Então, vamos fazer este destaque agora. E agora, nós aplicamos o limite. Aqui nós temos o limite do número 2 no numerador e no denominador. Nós sabemos que o limite da constante é dado pela própria constante. Então, na primeira parcela do numerador, o limite de 2 é o próprio número 2. Menos o limite de 1 sobre n vai ser o limite de 1 sobre infinito ou 0. Dividido por limite do número 2, aqui é o limite da constante, ou seja, a própria constante, 2. 2 menos 0 é 2 sobre 2. E 2 dividido por 2 vai ser 1. Então, isso significa que nós temos uma sequência que converge. E o limite é dado pelo número 1. Logo, vamos destacar isso, então. Assim, nós temos uma sequência, ou a sequência converge. Converge. Pois nós temos aqui o número real como sendo o seu limite. E o limite para... E nós temos, então, 2n menos 1 sobre 2n, com o n tendendo ao infinito, sendo igual a 1. Certo, galera? Muito bem, então, com esses resultados, nós atendemos ao que foi solicitado na questão e chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom. Muito sucesso em sua caminhada. Que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Até mais e tchau!